É assim, o número de escolas é bastante grande, né? Então nós dividimos por níveis de ensino, de acordo com as faixas etárias e com as características peculiares a cada uma dessas faixas etárias. Então nós temos de educação infantil, são 66 escolas que a gente chama de EMEI, que é Escola Municipal de Educação Infantil, e a EMEI, que é a Escola Municipal de Educação Infantil Integral. Temos 29 creches conveniadas, né, que na verdade começamos com 29, hoje estamos com 28, porque uma teve aquela problemática, então baixou para 28 esse número. 26 escolas para educação infantil que são particulares, mas que estão sob a nossa supervisão. 16 escolas de ensino fundamental do 1º ao 9º ano e 34 salas de aula de EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então é um universo bastante amplo. Quantas pessoas, entre crianças, jovens e também adultos, são atendidos? Você tem esse número? Tem uma média aí em torno de 18 mil pessoas. É muita gente, não? É muita gente. É muita gente. A responsabilidade muito grande, imagino eu. Isabel, logo no início do ano, a Secretaria teve que enfrentar uma situação um pouco complicada, né? Assim como o prefeito teve as chuvas que teve que rebolar para resolver a situação, vocês também tiveram aí 2 creches ficaram paralisadas aí por algum tempo por falta de prestação de contas, né? Com os convênios, o São Francisco de Assis e o Unicef. Você falou que uma já foi regularizada, se não me engano, acho que o São Francisco de Assis. As duas acabaram. Isso, eu queria que já você conseguimos regularizar. Falasse essa situação aí. Então foi uma situação assim bastante atípica, porque todas as outras entidades conveniadas à prefeitura prestam um serviço de bastante qualidade, são idôneas, são comprometidas, e com isso eu não quero dizer que o pessoal da Associação São Francisco de Assis não seja idôneo. Houve problemas na prestação de contas. Quando há esse tipo de problemática e ela não foi solucionada, não é feito o repasse para a entidade. Com isso, os meses de janeiro e fevereiro, a verba não foi repassada, a associação não teve como pagar os seus funcionários e eles, com todo o direito do mundo, pararam de fazer o atendimento. A associação, nós entramos em negociação, tivemos muito contato com eles, através inclusive do departamento jurídico, né, da Secretaria dos Negócios Jurídicos da Prefeitura, para acharmos um bom termo de solução, tendo como principal preocupação retomada do atendimento às crianças e suas famílias, porque são muitas crianças, um número que está na casa de 200 crianças. Fizemos uma reunião com as outras entidades conveniadas para ver qual delas teria interesse e ou possibilidade de abraçar essas 2 creches. Certo. Para o Jardim Nicéia, 4 entidades se interessaram, uma delas assumiu. Então, na terça-feira, logo depois do Carnaval, a creche Ernesto Quajo encampou a creche do Jardim Nicéia e o atendimento começou a ser feito. Isso, nós temos aqui a notícia. Com a creche São Francisco, a situação foi um pouco mais complexa, mais demorada, mas agora nós conseguimos resolver a situação. Terça-feira agora, anteontem, começou o atendimento pela própria prefeitura. Tá? Nós realocamos pessoal para fazer o atendimento lá com as crianças em estado emergencial, mas já providenciamos chamamento de mais funcionários e vamos solicitar na Câmara Municipal a criação de cargos de professor adjunto para poder suprir as nossas necessidades e para que as crianças tenham atendimento e as famílias tenham tranquilidade para ir trabalhar. Pois é, porque acontece isso, né? A mãe não tem onde deixar a criança, aí tem que falar com a avó, com a tia, e aí nem sempre pode acontecer. Nem sempre uma pode. Questão complicada é mesmo. muito complicado isso, mas graças a Deus resolveu. Que bom. Isabel, e sobre os uniformes escolares? Tem uma programação já de distribuição? Como é que está essa questão? Os uniformes, parece que tradicionalmente, é uma tradição que a gente não gosta, né, mas está posta no município e não é exclusividade de Bauru. Estava programado para a entrega começar a ser feita agora nesta segunda quinzena de março. Certo. O que aconteceu?
Na segunda-feira, a empresa que faria a entrega pediu de extensão do prazo para abril. Então, nós teremos que esperar o mês de abril, porque se nós não concedermos essa dilatação de prazo, o prejuízo se torna maior, porque daí a empresa sai, não vai entregar e eu tenho que fazer outra licitação. Vai demorar mais ainda. Então, acreditamos que no frigir dos ovos, conceder esse aumento no prazo é menos prejudicial e menos oneroso. Eu trabalhei nos últimos 8 anos em governo, né? E realmente essa questão da licitação, às vezes, ela ajuda você ter um preço, né? Vence a empresa que tem o menor preço, mas aí acontece alguns pequenos problemas. Ou a empresa não entrega o produto, ou acontece algum tipo de problema. E para você fazer uma licitação, é isso que você comentou mesmo. Então, um pouquinho de paciência aí para as mamães e os papais, que o uniforme está chegando, então, vai chegar em abril, né? Certeza. Tá certo, então. Isabel, a escola sempre tem aí o desafio de aproximar a comunidade da unidade educacional, né? Que ações e projetos a sua secretaria pretende implementar, ou se já está implementando, para que os pais participem, né, mais ativamente da vida dos filhos? Porque tem muito pai que acha que é só mandar o filho para a escola e tá bom. Não, a educação continua dentro de casa também, né? A função dos pais é essencial. Existem alguns projetos, alguns programas que vocês têm montado nesse sentido? Os projetos, que na verdade não são projetos, são ações contínuas da escola e que pertencem ao universo escolar, que são excelentes maneiras dos familiares participarem da vida dos filhos dentro de uma perspectiva de educação cidadã. Então, as escolas têm os conselhos de escola, que tem que ter pais compondo esse conselho, porque ele tem poder deliberativo na escola, consultivo, deliberativo, sobre as questões postas dentro da escola. Tem a APM, que é a Associação de Pais e Mestres, que também precisa ter representatividade dos pais, fora as reuniões de pais que acontecem periodicamente nas escolas. Então, essas são 3 focos que estão sempre na pauta das escolas. Tirando isso, as escolas, respeitando o seu público, atendendo às suas características, promove, de acordo com a comunidade onde ela está inserida, ações pontuais e específicas para aproximação da família para dentro da escola, essa é a parceria família-escola, que é super importante. E você tocou num ponto que é muito importante e relevante lembrar. A educação, a formação básica de educação é da família. Pois é. Ensinar a criança a falar bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, com licença, é questão da família. A criança desde cedo precisa aprender e ser orientada, antes até de chegar na escola, a ter limites, até onde ela pode ir, o que é adequado, o que não é adequado, a noção do certo e do errado, porque quando chega na escola, esse tipo de formação cidadã é reforçado dentro da escola, mas não pode ser a escola o único meio da criança ter contato com esse tipo de educação informal. A escola tem a obrigatoriedade primeira da educação formal, complementada com essa educação informal, que trabalha no sentido da formação de um indivíduo, de um cidadão, que quando estiver na convivência social vai ser conhecedor dos seus direitos e dos seus deveres. E a criança, né, o adolescente na escola também desempenha como que funciona a vida em sociedade, né? Porque uma coisa é ele aprender a ter educação dentro de casa. Quando ele vai para a escola, ele tem que conviver, a ceder, tem que aprender a entender que muitas vezes não é aquilo que ele quer fazer. Quer dizer, esse trabalho da escola é fundamental, né? Então, quer dizer, tá perfeito. Isabel, outro ponto também que eu queria falar com você é sobre a qualidade de ensino, né? Principalmente com a qualificação e desenvolvimento do profissional do magistério. Quantos professores tem na rede e quais são os trabalhos que vocês têm feito com os professores para eles estarem motivados, né, capacitados para continuar o trabalho em sala de aula? A Secretaria da Educação tem, juntando funcionários, agentes administrativos, né, tem toda uma gama de
trabalhadores, de servidores atrelados à Secretaria da Educação, que giram na casa de 2.500 pessoas. O que nós oferecemos semestralmente aos profissionais e aos servidores públicos atrelados à Secretaria de Educação, não importando para nós se é diretor de escola, se é coordenador pedagógico, se é professor, se é servente, se é merendeira. Nós oferecemos cursos de capacitação, de formação continuada, semestralmente. Este semestre começou agora, em março, houve as inscrições. São 57 cursos que estão sendo oferecidos em diferentes modalidades, diferentes horários, tem cursos à distância, para que todos possam achar o curso que se encaixa e participar dessa formação. No próximo semestre são outros tantos cursos propostos a essas pessoas, porque a formação continuada é imprescindível. Né? Você reciclar os seus pensamentos, reorganizar, ampliar o entendimento sobre diferentes vertentes é sempre interessante. É verdade, não tenha dúvida. Não pode ficar parado, né, Isabel? De jeito algum. Se reinventando. E com relação a investimentos, há planos de construção, reforma de prédios da rede municipal? O que vocês estão pensando? Aumentar o creche, que sempre é uma questão que a sociedade sempre questiona, né? O número de creche, apesar de todos os investimentos, sempre ainda é menor do que a capacidade de criança. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Essa situação da criança de 0 a 3 anos é um gargalo bastante complexo. E não é aqui em Bauru não, viu? Isso aí é todo o Brasil todo, né? Essa questão é bastante complicada mesmo. Para sorte nossa, a gente não pode dizer que é uma característica bauruense. A gente gostaria que nenhuma cidade tivesse essa defasagem, mas nós temos. Então, aqui em Bauru, nós estamos com cerca de 1.300 crianças nessa faixa até 3 anos fora da escola. Então, nós já foi liberado agora o convênio para construção da creche lá no Meridota. Infelizmente, 2 escolas que tiveram o início da construção no governo anterior, a construtora abandonou as 2 obras. Estavam, assim, em vias de término. Parou, agora tem que fazer outra licitação, que seriam 380 vagas. Seria muito importante e em 2 regiões de bastante demanda. Mas nós vamos fazer a licitação e terminar essas 2 unidades. E as outras escolas, tem várias que estão precisando passar por remodelação, reforma e com alguma ampliação, e esses projetos estão lá na CEPLAN. Certo. Então, assim que a CEPLAN liberar, nós tomamos as providências cabíveis para que isso seja executado, porque é bastante necessário que isso aconteça. Tá certo. Bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, passa rapidinho, né? A gente começa a conversar, quando vê já tá dando 8 horas, a gente tem que ir, até porque você tem que continuar a trabalhar, a gente tem que seguir aqui na nossa programação. Isabel, então, é aquilo que nós falamos, e eu também acredito nisso, que a educação não acontece na escola, né? Ela continua na escola, dentro de casa é importante. Que orientações você dá para os pais, né? Sabendo que a correria do dia a dia é tão grande, muitos pais nem acompanham o desenvolvimento escolar da criança, né? Nem pergunta o que tem de tarefa, o que é que vai fazer. Você como educadora, o que você pode dar de recado para quem está nos ouvindo agora, não só para a comunidade de Bauru, a rádio tem uma abrangência muito grande na região. Que conselho como educadora a senhora daria? Olha, como educadora e como mãe. Isso. Eu tenho filhos adultos, eu não tenho mais criança na minha casa. É que os pais, os familiares, a pessoa, enfim, que cuida da criança, do jovem, dedique muito do seu tempo a eles. Eu trabalho muito, eu tenho pouco tempo. É pouco tempo, dê qualidade de convivência, né? Ouça, converse de forma ampla, de forma abrangente, mostre interesse
pelo que aconteceu na escola, quem são os amigos, tem tarefa, frequente a escola, vá lá até a escola e pergunte como está o comportamento, como é que está o aprendizado desse aluno, porque toda vez que o aluno, a criança, o jovem percebe que os responsáveis por ela se interessam pela escola, ela passa a entender como a escola como um local importante na vida dela. Porque os jovens, as crianças em especial, elas se espelham naquilo que o adulto faz. Se o adulto mostra para ela, através da atitude e não da palavra somente, que a escola é um lugar bom, que precisa ser levado com seriedade, a criança vai colocar isso para si. Então, essa situação de você conversar em casa, e conversa assim, na hora do banho, na hora do almoço, na hora de dormir, troca palavra, troca ideias com essa criança para ela desenvolver o hábito de conversar e contar o que acontece, para ela não crescer achando que não pode contar as coisas que aconteceram com ela. Então, que ela tem nesse adulto um ponto de apoio, de referência para ajudá-la a resolver situações conflitantes, para compartilhar com ela os momentos de alegria que ela tem. Isso são vínculos que a gente estabelece com a criança desde pequeno. E isso acontecendo logo na primeira infância, é um hábito que vai se perpetuar para o restante da caminhada que a gente tem. Tá vendo que bacana? Se prestou atenção aí? É isso aí, tem que participar, tem que estar junto. Não é nem tanto a quantidade de tempo, a vida é corrida mesmo, mas é a qualidade de tempo. Isabel, eu agradeço imensamente a sua vinda aqui à Top FM. Com certeza você vai voltar em outras oportunidades, porque a educação também não para, né? E as demandas são grandes, a população está sempre em cima, tá? Eu desejo sucesso para você, né? Já está no 3º mês aí de governo, também o prefeito Gazeta, ele está corrido, a gente tem convidado ali junto com o Palu para trazer ele para cá, mas o prefeito, a gente até na segunda-feira passada, né, quando nós conversamos, era para ele estar aqui, mas até você estava numa reunião com ele e não pôde estar aqui, mas o Gazeta virá aqui, mas desejo sucesso a todos vocês, e o que a gente quer é que a cidade cresça, a cidade desenvolva e que os projetos sejam realmente implementados nessa que para mim é uma área importante, todas são importantes, né, essa é vital, que é a educação. Mais uma vez, muito obrigado, fica o seu bom dia também aqui aos ouvintes da Top FM. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição da população e da imprensa de forma geral, vocês aqui da Top FM, sempre gentis, no sentido de que encontremos soluções para as dificuldades que estão postas na cidade. Com ponderação, bom senso, boa vontade e dedicação, a gente chega às soluções